Olá a todos, o meu nome é Ana Polido, sou farmacêutica na farmácia da Cotovia e venho falar-vos um pouco sobre os principais equipamentos de proteção individual, mais especificamente as máscaras, as viseiras e as luvas. O papel do farmacêutico neste contexto de pandemia que estamos a viver reveste-se de particular importância, uma vez que, como profissional de saúde de primeira linha, somos aqueles a quem os utentes recorrem para esclarecer as suas dúvidas. Por isso, cabe-nos a nós zelar pelo cumprimento das regras de etiqueta respiratória e pelo correto uso das máscaras. Não fiquem aborrecidos quando nós chamamos a atenção para o facto da máscara estar mal colocada, que o nariz deve estar coberto e que devem manter o distanciamento dos nossos balcões. É para o vosso bem e para o bem de todos. Vou falar-vos então dos principais equipamentos de proteção individual que estão disponíveis na farmácia, que são as máscaras, as luvas e as viseiras. Vamos começar pelas máscaras. Existem três tipos de máscaras: as máscaras cirúrgicas, as máscaras FFP2 e as máscaras sociais ou comunitárias. Em relação às máscaras cirúrgicas, podem também ser designadas máscaras de uso clínico. Estas são descartáveis e a sua principal finalidade é cobrir a boca e o nariz, de modo a evitar a transmissão de agentes infecciosos entre o profissional de saúde e o doente. Muito embora a sua principal função seja proteger a saúde e a segurança do utente, acaba também por proteger o profissional que as está a usar. Tem uma duração média de utilização de 4 horas. A partir do momento em que ficam sujas, molhadas ou com mau odor, devemos trocá-las, colocando-as num saco de plástico diretamente no lixo, uma vez que são uma fonte de contaminação. Nunca devemos colocá-las, atirá-las para o chão, nem colocá-las no ecoponto. Em relação às máscaras FP2, que são estas, também designadas por máscaras de bico de pato, elas têm a capacidade de filtrar entre 95% a 98% do ar que respiramos, adaptam-se muito melhor ao nosso rosto e por isso temos muito maior dificuldade em respirar com elas do que com as cirúrgicas. O seu filtro tem uma duração de 8 horas e recomenda-se a sua utilização em locais fechados, com grande afluência de pessoas, como é o caso de centros comerciais e hospitais. Ela deve ser utilizada por profissionais que tenham contacto com fluidos biológicos e aerossóis, por forças de segurança, por idosos e também por pessoas com doenças crónicas. Em relação às máscaras cirúrgicas, aconselha-se o seu uso em doentes infectados por Covid-19, em doentes suspeitos de estarem infectados, assim como pelos seus cuidadores e profissionais de saúde que não tenham contacto direto com doentes. Estas máscaras de bico de pato, que são as FFP2, têm esta designação na União Europeia. Nos Estados Unidos designam-se respiradores N95 e na China designam-se de respiradores KN95. Em relação às máscaras sociais e comunitárias, o seu principal uso destina-se a pessoas saudáveis ou pessoas sem sintomas de Covid-19. Elas devem fazer-se acompanhar por um certificado de conformidade que refere como é que elas devem ser lavadas e utilizadas. Devem ser lavadas antes da primeira utilização, após cada utilização e devem estar bem secas antes de serem utilizadas. Convém também que nesse certificado de conformidade venha o selo do CITEV, que nos garante que elas estão de acordo com as normas e que foram testadas e validadas por uma entidade independente. Com o uso obrigatório das máscaras, cada vez é mais comum vermos as máscaras no queixo, na orelha, no cotovelo, no espelho retrovisor dos carros. Peço-vos por tudo que não o façam, uma vez que, ao pendurar a máscara no espelho retrovisor do veículo, pode dificultar a visibilidade do condutor e não é higiênico. Portanto, como sugestões, deixo-vos aqui 3 exemplos de como guardar as máscaras. Podem guardá-las num envelope de papel e colocar no lugar no compartimento lateral do lado do condutor ou no porta-luvas, colocá-las num saco de plástico destes com fecho ou num saco de pano. Devemos ter algumas regras na utilização das máscaras, como lavar as mãos com uma solução de base alcoólica ou com água e sabão antes de as colocarmos e depois de as retirarmos, e devemos fazê-lo sempre pelos elásticos. O arame deve estar sempre aqui adaptado ao nariz e deve sempre cobrir o queixo. Não devemos também tocar na máscara enquanto a estamos a utilizar e, se tal acontecer, devemos lavar de imediato as mãos. Não devemos também torcer os elásticos da máscara de forma a não ficar com folgas na lateral.
Em relação às viseiras, estas devem conferir proteção contra partículas sólidas e líquidas, devendo cobrir e envolver a face e garantir também um bom comportamento à transpiração, por forma a não embaciar durante a sua utilização. As viseiras são reutilizáveis, devendo ser desinfetadas quer na face externa, quer na face interna, com um pouco de papel e álcool a 70. No entanto, as viseiras não nos protegem contra agentes biológicos, como é o caso dos vírus, pelo que devem ser sempre utilizadas em conjunto com as máscaras. Apesar desta recomendação da Direção-Geral de Saúde, o Governo não faz distinção na lei entre máscara e viseira, deixando margem para que se escolha um ou outro meio de proteção. No entanto, volto a frisar, quando se utiliza uma viseira, deve sempre utilizar-se uma máscara por baixo. No que se refere às luvas, estas podem ser de diferentes materiais. Podem ser de vinil, que são aquelas transparentes, de látex, que são as brancas, e de nitril, que são as azuis. Podem ser esterilizadas e aí são vendidas em embalagens individualizadas, ou não esterilizadas e aí são vendidas à caixa. As luvas nunca devem ser reutilizadas e desde o início da pandemia que temos, devido ao constante apelo pela higienização das mãos, temos visto cada vez mais pessoas nos supermercados, a conduzir, nas lojas, com luvas. No entanto, a Organização Mundial de Saúde só recomenda a utilização de luvas em situações específicas e não recomenda o seu uso em situações do cotidiano. Só recomenda o seu uso em situações em que a barreira cutânea não está intacta, como é o caso de pessoas com problemas de pele, como a psoríase, o eczema ou que apresentem cortes e fissuras. Muito embora as luvas nos forneçam uma barreira física, elas dão-nos uma sensação de falsa segurança, uma vez que os micro-organismos podem penetrar através de imperfeições presentes à sua superfície. É também muito importante saber como colocar as luvas e como retirar e descartá-las sempre para o local correto, dentro de um saco de plástico e nunca para o chão. Se tiverem mais alguma dúvida, dirijam-se à vossa farmácia e esclareçam com os vossos farmacêuticos. Até à próxima!